Qual o pior castigo de Deus nessa terra? O quão ruim isso pode ser? Como é que eu posso evitar isso? E como é que de alguma forma isso pode acontecer? Que pior que Deus pode fazer, né? Que Ele pode permitir aqui nessa terra ainda. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre isso. A pior coisa que pode acontecer com aquele que desprezou o Senhor e não buscou arrependimento e não está nem aí para o sacrifício de Jesus na cruz. Davi, quando ele peca com Betseba, ali no Salmo 51, é muito importante a gente entender e conhecer que ele tem um medo, né? Ele não tem medo de perder as mulheres, ele não tem medo de perder o reinado, Davi não tem medo de perder o dinheiro, o poder, a fama que tinha. Davi não tinha medo disso. Isso não é tratado ali quando ele escreve o Salmo 51, né, que é um clamor ao arrependimento pelo o pecado que ele tinha cometido com Betseba. Mas ele fala uma coisa que ele tinha muito medo. Ele fala: Senhor, não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Em Romanos 1:21, Paulo, ele trata sobre um povo que eles sofreram esse enorme castigo. E a gente vai ler e entender o que causou aquilo. No versículo 21 diz assim: Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus o entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. O que esse povo ali fez tão de mal? Esse povo, eles conheciam a Deus, eles conheciam a glória de Deus, mas eles preferiram, veja bem, eles não eram ignorantes, eles não eram os que não estavam sabendo ou os que estavam sabendo pouco. Eles conheciam, eles sabiam sim, mas eles preferiram trocar o Deus incorruptível pelo humano corruptível. E aí o que Deus faz? Né? O que Deus faz com aquele povo? Deus, ele entregou eles à própria impureza. Então, o pior castigo, ele é o quê? Quando Deus, ele entrega o ser humano à sua própria vontade. Imagina se Deus chegasse e falasse que seja feito a vontade da sua carne. A gente não duraria uma semana. A gente se sujaria tanto porque nós somos tão sujos, né? Nós somos tão pecadores e falhos que se a nossa carne ela pudesse escolher e fazer a vontade dela sem qualquer tipo de moral, sem qualquer medo, sem qualquer freio, nós seríamos tão desprezíveis que a Bíblia relata, né, que a gente ficaria até sem afeição. Nesse próprio capítulo, no fim, fala que são pessoas sem afeição, né? Sem moral. Então, é algo tão grave que Deus, quando ele entrega, ele fala: agora vocês vão fazer a vontade de vocês, vocês vão desonrar os seus corpos entre si. E continuando, olha o que diz o capítulo. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, o contrário à natureza. E aqui, mais uma vez, a gente tem a certeza de que não era um povo que não conhecia, né? Era um povo ignorante que não sabia o que estava fazendo. Não, sabiam totalmente o que estava fazendo e sabiam, sabendo que estava errado. Sabia que tinha um Deus que perdoava, que
que tinha enviado o seu filho por nós, que tinha sido crucificado injustamente, que ele tinha levado os nossos pecados. E o que eles fizeram com essa informação? Porque Jesus também tinha sido crucificado por eles. Afinal, Jesus, ele foi crucificado por todos. A questão é que se a pessoa ela não sabe, ou se ela sabe, mas não crê, isso não tem eficácia, não vale de nada, né? Por isso que o evangelho é chamado de boas novas, né? Porque é a notícia salvadora. Então, quem crê recebe essa notícia e é salvo. Mas aquele povo recebeu a notícia, eles viram aquilo e eles não simplesmente só falaram, não é para mim. Não, eles decidiram trocar a verdade de Deus pela mentira. Eles decidiram trocar o que era incorrupto pelo corrupto. Eles decidiram que os prazeres deles eram muito melhor do que servir a Deus e eles queriam aquilo. Era um povo consciente do que estava fazendo. Então, eles recebem esse pior castigo, que é: seja feita então a sua vontade. Então, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Gente, para a Bíblia falar que algo era vergonhoso é porque era extremamente vergonhoso. Extremamente vergonhoso. Coisas que a gente às vezes nem consegue imaginar. E olha que hoje o mundo é mega sujo. Então, quando Deus os entregou para se desonrarem entre si, foi como se o Senhor ele tivesse tirado a presença dele. Ele tivesse saído ali do meio e deixado apenas as carnes agirem. E continuando no 27, diz assim: da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. O próprio Deus os entregou para praticar coisas que não convêm, ou seja, Deus ele tirou, ele se recolheu e falou: não, a minha presença ali não vai habitar. Porque vocês não querem. Não era porque Deus não era misericordioso. Porque a gente entende que teve homens com homens que se arrependeram e hoje são salvos, são bênçãos, são instrumentos do Senhor. Mas aquele povo desprezou o conhecimento de Deus. Aquele povo não quis saber. Eles não eram coitados que não sabiam o que estavam fazendo ou coitados que sabiam o que estavam fazendo, mas sabiam que era errado. Não, eles sabiam o que estavam fazendo, sabiam que era totalmente errado, gostava do errado, sabia de Deus, escolheram trocar Deus, a verdade de Deus pela mentira, trocar aquele que perdoa pelos próprios desejos. Eles abandonaram Deus. Não foi Deus que os abandonou. Deus os entregou porque antes eles abandonaram. E a Bíblia Paulo é muito eficaz quando ele deixa claro isso. Porque se ele não deixasse claro isso, a gente ia pensar: nossa, mas então Deus não teve misericórdia deles. Na verdade, Deus teve misericórdia. Acontece que eles não quiseram a misericórdia. Eles quiseram os próprios desejos, os próprios pecados. Era mais importante do que a vida com Deus, uma vida salva, né? O prazer deles ali, aqui é claramente, né, prazeres sexuais, né? Há uma imoralidade que a Bíblia trata como vergonhosa e que ainda fala não convém, né? Então, assim, dá para imaginar o tamanho da imoralidade que era. E além do mais, eles não queriam crer. Então, se eles não queriam crer, eles não podiam se arrepender, porque afinal eles não tinham um coração quebrantado, né? E isso causou essa entrega, causou esse pior castigo de ser entregue a si mesmo, ser entregue aos próprios desejos, ser entregue às próprias vontades, né? E aí, quão terrível isso é. Davi, ele temia muito isso, porque após ele pecar, um adultério sério, um assassinato sério da mulher de Betseba, de Urias, ele fala: Senhor, pelo amor de Deus, né? Pelo amor do Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo, não me lance fora da tua presença. Ele não liga para reino, ele não liga para as mulheres, ele não liga pro dinheiro, pra fama, pra tudo que ele tinha, ele não liga pra nada. Ele se importa com a presença, porque Davi já sabia. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele sabia que se fosse retirado a presença de Deus, se o Espírito Santo fosse retirado dele,
ele estaria totalmente ferrado, porque ele seria cedido aos próprios desejos. Só que nós temos um Deus misericordioso. E essa é a boa notícia, essa é a boa nova, porque não importa o que você fez, não importa se, assim como diz aqui, homem com homem, ou práticas sexuais deploráveis, não importa. A Bíblia também fala que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Mas para isso é necessário que haja arrependimento. Para isso é necessário que você busque se arrepender, que você não aceite mais uma vida assim, que você aceite Jesus, o que Jesus fez, que você aceite a cruz, que você aceite a morrer para si mesmo, para viver as vontades de Deus. Só que esse povo, eles receberam o pior castigo não porque eles queriam a misericórdia e não encontraram, mas porque eles desprezaram a Deus. Eles desprezaram o conhecimento de Deus. Eles conheciam, sabiam, eles tinham total noção, eles não eram ignorantes, mas mesmo conhecendo, sabendo, entendendo, ouvindo, eles decidiram desprezar. Eles decidiram que era melhor para eles os próprios desejos. E assim Deus os fez. Deus os entregou às próprias paixões. E eles, obviamente, se destruíram. E a boa notícia é que Jesus, ele ama, Jesus, ele pode perdoar, não importa o tamanho do pecado, desde que haja um coração quebrantado e arrependido. Olha o tamanho do pecado de Davi. Olha o tamanho do pecado que Davi cometeu. E Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus, porque ele buscou arrependimento, ele buscou a Deus, ele abriu mão de tudo para em prol do Espírito Santo. Ali a gente pôde ver o coração de Davi onde estava, e o coração dele estava no Senhor. E é claro, né, nós temos processos de pecado. Só que o pecado na vida daquele que crê, ele é para ser um tropeço e não um projeto, né? Então, às vezes a gente vai tropeçar, é óbvio. Só que a diferença é que nós vamos buscar o arrependimento. Diferente desse povo que não quis saber, eles se fecharam para si mesmo e decidiram se depravar o máximo que conseguia. E assim Deus retirou a presença dele e os entregou aos seus próprios desejos. Deus te abençoe e que nós venhamos se arrepender e entender que temos um Deus que nos ama, é misericordioso, desde que nós busquemos arrependimento e uma vida nova, uma vida em santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor.